pessoas usam drogas, como elas abusam das drogas muitas vezes, como que a gente faz para resolver esse problema. Quando o governo quer resolver, quando o Estado, quando a sociedade quer resolver um problema, ele tem que primeiro entender esse problema, ter um diagnóstico, dizer, olha, o problema é esse, é isso que a gente quer resolver. E aí, cria metas para resolver esse problema, tem um olhar, um horizonte, claro, tem que resolver dessa maneira. Então, não sei, se a gente tem analfabetismo, é um problema. O Estado vai querer resolver o problema do analfabetismo. Então, vamos fazer, melhorar as nossas escolas, aumentar o número de professores, fazer curso de alfabetização para adultos, e vai ter que saber se funciona. Não adianta você ter um curso de alfabetização no qual o professor não ensina nada, o aluno não aprende nada, né? Por mais que você esteja fazendo muitos cursos, você vai ter que, depois de um tempo, olhar e falar, peraí, diminuiu o analfabetismo? Está funcionando? A gente está gastando bem esse dinheiro? É assim que qualquer política pública, qualquer maneira do governo resolver o problema deve funcionar. Quais são os problemas, no caso, do tema de droga? A gente tem dois grandes problemas. A questão de saúde, ou seja, a maneira como as drogas afetam ou não afetam a saúde das pessoas, e muitas vezes afetam. Muitas drogas, a maioria delas traz danos muito sérios para a saúde das pessoas. E violência. Existe alguma relação entre droga e violência. Acho que o Zacone já mostrou aqui bastante como essa relação pode vir da droga, mas uma relação pode vir do fato da droga ser proibida, a gente vai chegar lá. Existe uma relação. Então, quem quiser enfrentar o problema das drogas tem que olhar para essas duas coisas. E vai estar fazendo um bom trabalho se a gente tiver diminuído a violência e melhorado a saúde das pessoas. Se por acaso o que se estiver fazendo não melhora a saúde das pessoas e não diminui a violência, está errado e tem que mudar. Então, esse é o ponto de partida que eu queria dar para a nossa discussão. E o ponto que eu quero defender aqui com vocês é que o jeito que a gente está enfrentando esse problema não está melhorando a saúde das pessoas e está aumentando a violência. Ou seja, é o jeito mais errado que a gente poderia imaginar de enfrentar um problema tão sério que provoca tantas tragédias na vida das pessoas. Então, primeiro ponto que eu queria discutir, quer dizer, e mais do que isso, quer dizer, eu vou defender aqui que a maneira como a gente trata hoje o problema de drogas é cruel, é injusta e não faz nenhum sentido, ela é irracional, ela não faz sentido. Né? Então, isso que eu queria apresentar aqui. Primeiro ponto, então, olhando para a saúde, vamos olhar o efeito das drogas sobre as pessoas e como que a nossa política atual, né, o jeito que a gente tem hoje de criminalizar quem é usuário de drogas, né, que a nossa política passa o tempo inteiro por isso, quem usa drogas é criminoso, né, o usuário de drogas é criminoso. Hoje em dia é. Isso está certo? Isso funciona? E é isso que eu quero discutir aqui. Funciona para quê? Funciona porque a gente quer melhorar a saúde das pessoas e diminuir a violência. Né? Então vamos pensar do ponto de vista da saúde. O usuário, o fato da gente dizer que uma solução para o usuário é polícia. Né? Hoje é isso. O usuário de drogas está com droga, vai lá, a polícia leva para a delegacia. Né? Muitas vezes, como a gente vai ver, essa pessoa, mesmo sendo usuário, ela é classificada como traficante, né? Ela muitas vezes vai para a cadeia assim hoje, né? E essa é a resposta que a nossa sociedade está dando. Então, essa é uma resposta que funciona. O que a gente quer fazer com os usuários de droga? Qual a melhor resposta? Todos os países que tiveram políticas que realmente melhoraram a saúde dos seus cidadãos, os países que conseguiram melhorar a saúde de quem usa droga, conseguiram enfrentar o problema da droga a sério, tiveram justamente o ponto de dizer, isso aqui é um problema de saúde, né? O abuso de drogas é um problema de saúde, não é um problema policial. Vamos tirar a polícia daqui e vamos olhar isso a partir da perspectiva da saúde. Acho que tem um ponto que é importante, foi falado um pouco aqui, que existe um tipo de uso de drogas que talvez não seja nem o caso de você ir para a área da saúde. Mas depois, no debate, a gente pode discutir isso aqui, mas estou falando do problema. O problema de saúde que tem, que não dá para negar, ligado ao uso de drogas. Então, o que a gente precisa é tratar isso como saúde e tirar a polícia. Quando a gente tem a polícia
correndo atrás de quem usa crack aqui, né? E vem com a polícia, vem aqueles agentes de assistência social, de 1,90 m de altura, né? Correndo, assistência social, correndo atrás dos usuários de droga, né? E outro dia, causou a morte de um menino, de perseguição, é uma perseguição policial, não é uma perseguição de quem quer cuidar, acolher, né? Eu quero te acolher, sai com uma arma, com um cacetete, não é acolher, é polícia, né? Então, aquilo funciona? Não funciona. Se você levar para a cadeia aquela pessoa, né, que é uma das respostas que a nossa sociedade dá, aquela pessoa vai continuar tendo contato com droga, né, vai continuar dentro das drogas, só que ela sai, quando ela vai para a cadeia em geral, ela sai de uma posição na qual ela era um usuário, sem ligação com o crime organizado, né, e sai de lá, aí sim, envolvida no crime organizado, porque depois que ela passa pela cadeia, as possibilidades que ela tem de emprego, etc., são muito menores. Onde ela vai encontrar oportunidade é relacionada com o crime, né? Muitas vezes. Então, é uma estratégia de você pegar a gente que tinha um problema de saúde e transformar aquilo num problema de segurança pública. É isso que a gente está fazendo hoje. Né? Então, levar para a cadeia claramente não funciona. A outra opção é o que a gente tem discutido aí de internação compulsória. Então vai lá, pega a pessoa, à força, vai com a polícia e interna aquela pessoa. Também não funciona. Por que não funciona? E aí uma discussão que não é só, essa é uma discussão que é uma das mais difíceis da gente fazer. Porque ela não é fácil de entender, ela não é. Quer dizer, tem muita gente que estudou isso muito a fundo, tem dados sobre isso, e as pessoas discutem isso muito de impressão, de chute, ou de sentimento. Porque, claro, a pessoa às vezes acha, essa parece a melhor alternativa para aquela pessoa. A pessoa ficar com uma série, né? Vamos fazer o quê? Vamos internar. Agora, a internação, compulsória ou não, ela é como qualquer questão, qualquer resposta de saúde, né? Como médicos, etc. Você tem tratamentos diferentes para casos diferentes. Existem casos no qual a internação é uma medida adequada? Existe. A minoria absoluta dos casos. Menos de 10% dos casos, de fato, que se recomenda, mesmo no caso de crack, que se recomenda uma internação. E por quê? Porque a internação, ela dá essa ideia de que você tirou, colocou ela num lugar, então vai resolver o problema. E essa é uma ideia muito falsa, porque ela parte do princípio que a droga, ela é um problema químico. Né? Ou seja, que a pessoa está intoxicada pela droga, porque ali é uma substância química, então você manda, interna, desintoxica e resolveu o problema. Não é esse o problema da droga. A droga se torna um problema realmente, não por razões químicas, ela se torna um problema porque a pessoa consome a droga dentro de um ambiente, de um contexto, que faz a droga virar uma muleta para aquela pessoa emocional, né? Faz a pessoa precisar, ela está preenchendo vazios da vida dela quando ela vai usar a droga. Quando está numa situação de exclusão, como a gente vê aqui, tá, né, só não tem nada, a droga parece ser uma solução para a vida daquela pessoa. Então, se você pega essa pessoa, interna ela, se intoxica, ela sai de lá, não está mais intoxicada. Só que devolve para a mesma situação que gerou a dependência de droga, o abuso de droga, é claro que aquela pessoa vai voltar a consumir droga. Que é o que a gente vê todos os dias. Então, a internação, ela tem essa coisa de que ela finge que vai resolver o problema, porque você tira a pessoa do problema, ela devolve a pessoa para o mesmo lugar. Os casos que têm sucesso, você consegue de fato enfrentar a questão das drogas, são casos que em geral passam por atendimento no local, tratamento não internação, mas a pessoa ir num posto de saúde, voltar aos CAPs, AD, que são como se fossem postos de saúde voltados para cuidar de álcool e droga, e a pessoa, você vai abordando, quando a pessoa está numa situação tão grave como essa que a gente vê aqui, tem que ir lá e abordar todo dia aquela pessoa e fazer um tratamento de convencimento de que aquela pessoa tem que ter tratamento. Quando chega a polícia para forçar o tratamento, a pessoa acabou, não tem chance de se tratar, ela não vai, ela vai ter uma coisa que está errada, que não vai funcionar. Quando você consegue ter um consultório de rua, que vai lá, você vai dando oportunidade, é um trabalho de formiguinha, que demora para funcionar, não é uma coisa que no dia seguinte a cidade está limpa, perfumada, como
como parece, como é o que vende quem defende a internação compulsória. Amanhã a gente vai internar todo mundo e amanhã está limpo a cidade. A gente não quer limpar a cidade, a gente quer cuidar das pessoas. E se quiser cuidar das pessoas, dá trabalho. É muito mais difícil. E aí, esse tipo de abordagem funciona muito mais. Então, por que a gente tem hoje uma política que é cruel? Ela é cruel porque ela anuncia que vai resolver o problema de saúde, mas ela piora a saúde das pessoas. Porque a gente não consegue tratar as pessoas porque a gente está falando, a gente trata elas como são criminosos. E se são criminosos, não é um problema de saúde. A gente vai querer ir com polícia, a gente vai querer internar, a gente vai querer tirar da nossa vista. Então, o fato de ser crime impede que a gente consiga tratar essas pessoas. Ela é uma política injusta, né? Porque ela é uma política que não é todo mundo que sofre os efeitos. Por isso que eu acho importante vir aqui na Maré. Claramente, as pessoas que são presas como traficantes sendo usuárias, são as pessoas pobres. Quer dizer, um policial, e aí claro que tem exceções entre os policiais, mas a nossa lei, que são os maiores problemas dela, ela não diferencia claramente quem é usuário e quem é traficante. Ela usa palavras ela fala lá, tem uma pena para quem é traficante, uma diferente para quem é usuário, que não há pena de prisão, mas como que vai diferenciar quem é usuário e quem é traficante? A lei fala de circunstâncias sociais, do local onde a pessoa foi presa, e na prática não tem uma quantidade, mais de 5 gramas, a pessoa é traficante, menos, não tem. É um critério que é o policial que decide. E muitas vezes, o critério que é usado na prática é, se for na favela é traficante, se for na Zona Sul é usuário, né? Se for no asfalto é usuário. É isso que a gente vê no dia a dia. Pessoas com grandes quantidades que são presas e que têm dinheiro são tratadas como usuário, e pessoas com quantidades mínimas que são tratadas como traficantes. A maioria das pessoas presas como traficantes, cerca de 60%, nunca tinham cometido um crime, né? Tinham pequenas quantidades, armas primárias tinham pequenas quantidades, não tinham antecedentes, estavam desarmados, sozinhos, quando foram presos. Será que essas pessoas são traficantes? Será que as pessoas, que a resposta que a gente tem que dar para as pessoas é a cadeia? É botar essas pessoas na cadeia? É perder essas pessoas de vez no crime organizado? Né? Então, essa é uma política então, que é cruel, que é injusta e que é completamente irracional. Por quê? Porque os objetivos que ela se propôs a conseguir, que é diminuir a violência e melhorar a saúde das pessoas, ela faz o contrário. Ela aumenta a violência e piora a saúde das pessoas. E mesmo assim, há 100 anos, a gente está insistindo nisso. Dizendo, olha, essa é a única alternativa. Né? A única alternativa é fazer isso. E não é. Tem muitas alternativas, tem um cardápio de alternativas para a gente pensar, para a gente discutir, que não seja continuar a colocar pobre na cadeia sob o pretexto de que a gente vai melhorar a saúde das pessoas, piorando e aumentando a tragédia causada pelas drogas, ao invés de tentar resolver. Muitas outras coisas para a gente falar sobre isso, mas eu espero que a gente continue esse debate agora com as perguntas. Bem, gente, serão 9 perguntas, eu vou dividir assim, de 3 em 3, né? As pessoas têm 2 minutos para fazer cada pergunta. Se quiser direcionar a pergunta, pode direcionar, mas também, assim, uma pergunta direcionada, outra pessoa se sentir à vontade de responder, pode responder. Então, quem quer fazer a pergunta? Acho que todo mundo me escuta. Deve estar gravando. Ah, está gravando? Tá. Bom, boa tarde aos debatedores, parabéns ao cidadão pela organização. É lógico que a Ana Gisele está rindo ali, meu nome é Vinícius. Eu não poderia deixar de fazer algumas considerações antes de necessariamente abrir para uma pergunta. Talvez a minha consideração seja necessariamente direcionada a uma pergunta. Bom, eu senti falta de mais uma cadeira, particularmente de uma outra pessoa que venha fazer a contramão desse diálogo, para que haja
um debate, porque a gente só escutou de tudo direcionou, tudo com uma única direção, né? A gente não escutou o outro lado da moeda. E eu não sou a pessoa mais correta para estar falando, mostrando ou debatendo sobre o outro lado da moeda. Mas eu fiz algumas considerações aqui, né? Que eu acho que são, não sei, relevantes, talvez seja. Eu concordo com todos vocês quando vocês falam, e é lógico que eu, enquanto professor de geografia aqui da casa, para vestibular, é óbvio que o sistema que a prefeitura está utilizando na Avenida Brasil, tentou e usou de certa forma no Jacarezinho, e por aí vai, é um sistema de faxina. Estou preparando para um mega evento. A cidade está se preparando para um mega evento, vou embelezar essa cidade. Isso já aconteceu historicamente no Rio de Janeiro em muitas outras gerações. Reforma Pereira Passos, outros momentos, aconteceram exatamente a mesma coisa. Só que agora eu queria chamar a atenção que a gente não misturar essas coisas. A questão das drogas, ela é sim muito associada à questão social, ela é associada à questão racial, cultural, de forma geral, religiosa também. Mas o que está acontecendo, essa questão dessa faxina, ela vem de uma questão de classes do próprio Rio de Janeiro. Aconteceu isso na ditadura, na própria ditadura militar, com o toque de recolher. Isso independente de ser lá na Zona Sul, de ser aqui na Zona Norte. Se bem que isso acontecia mais na Zona Sul. A Zona Norte não via a ditadura daquela mesma forma, como lá na Zona Norte, na Zona Sul, como que era debatido dentro da UFRJ, como era debatido dentro das universidades. Né? Então aqui na Zona Norte se sentiu a ditadura de outra forma. Então a gente também sentiu a repressão de outra forma. Só que agora a repressão que está do lado de cá, ela envolve muito a questão da droga. E a droga envolve violência. Eu concordo quando o Pedro coloca uma separação entre a questão ele separa a questão da saúde e a questão da violência. Foi assim em vários países que vieram realmente tratar a questão da droga. Mas veja bem, os países eles não liberaram a droga necessariamente. Eu entendi que o Pedro colocou não necessariamente eles liberaram o uso da droga. Ela passou a ser tratada do ponto de vista da saúde. Concordo com esse ponto de vista, se foi isso mesmo que você colocou. Então, realmente eu concordo que tratar a droga do ponto de vista da saúde é uma atitude eficaz. Tratar a questão da conscientização popular é algo eficaz. Não a forma da violência. Concordo. A violência não vai gerar mais violência e vai gerar lucro para alguém. Ou alguém, se existe essa palavra, desculpe, professor de português. Alguém, muita gente ganha com a guerra. Muita gente ganha com o conflito. Não é um jogo de interesse interessante acabar com o conflito. Nunca foi. A gente sabe disso, isso não é segredo para ninguém. Né? É necessário conflito. É necessário venda de drogas para muita gente. Né? Bom, eu queria fazer uma pergunta, não é minha pergunta, minha última consideração de tantas coisas que eu anotei. A minha última consideração é a comparação que aconteceu agora no período de final de ano com a lei seca. A lei seca ela agiu de forma muito mais radical nesse final de ano. E no combate ao uso do álcool, o álcool com a nova lei teve que diminuir ainda mais a incidência de álcool no sangue, não é isso? E, curiosamente, agiu-se com mais rigidez nas rodovias e a gente tem um salto no final do ano, no início do ano, que quase que cai pela metade do índice de acidentes graves ou de morte. Por que eu não posso aplicar o mesmo sistema ao uso de drogas? Agir de forma inteligente, eficaz, sem a violência e impedir que novas pessoas entrem por esses rumos. E a última consideração final mesmo, que eu esqueci, é uma correção. A internação funciona. Nós que convivemos aqui na comunidade, conhecemos uma dezena de pessoas que vão para a internação. Só que o que funciona não é a internação compulsória, é por livre e espontânea vontade. Ela funciona assim. Pessoas vão para sítios, vão para, instituições religiosas, e isso é um dado curioso que tem que ser considerado nas nossas pesquisas. Funciona. O que não funciona é ser compulsório e ser jogado de qualquer jeito, como o pobre sempre foi jogado em muitos lugares. Obrigado. Bem, gente, vamos abrir aqui para mais de 9 perguntas, para mais pessoas poderem se colocar, mas tem a questão também do tempo, né? Para mais pessoas poderem falar. Agora.
Boa tarde, meu nome é Humberto. Assim como o Vinícius, eu também sou professor aqui do pré-vestibular dessa instituição, SEASG. E gostaria primeiro de começar concordando com o Vinícius em relação à variedade da mesa, né? Eu também vou fugir dessa que meu Vinícius, não vou me colocar no ponto da coisa, mas para que realmente haja um debate, é bom que houvesse opiniões, né, amplas, diferentes, inclusive na mesa, para a gente justamente poder abrir o leque de debate. Eu não tenho certezas sobre esse assunto, muito pelo contrário, eu tenho muitas dúvidas, né? Então não vou aqui afirmar nada com certeza, porque eu estou aqui para debater, para ouvir, né, e para construir a minha opinião em relação ao tema. Eu também gostaria de fazer algumas considerações, né? Essa questão da criminalização do pobre no Brasil, ela já é algo muito anterior ao momento atual das últimas décadas em relação à droga em si. A criminalização do pobre no Brasil, a gente sabe que é algo que vem desde que o Brasil é colônia, com os escravos, né, sendo controlados pelos seus senhores. Então, não é a droga em si, né, que historicamente foi o motivo do controle dessa população. Isso está para muito além da droga, né? Eu diria que a questão racial ela tem um peso muito mais poderoso nessa questão, no caso brasileiro, do que a droga em si, né? Então, acho que é muito assustador os dados que você traz, e realmente é um absurdo que a política de guerras, né, antidrogas mate mais do que a própria droga, mas eu sempre me vejo fazendo essa pergunta, né? Será que você, aplicando uma política de legalização de drogas, você estaria cessando com as justificativas de criminalizar o pobre, já que isso é algo muito anterior no Brasil e algo muito mais ligado a outras questões do que a droga em si, né? Será que a violência cessaria, né, já que você tem uma diferença muito clara entre o usuário da Zona Sul e o usuário da favela? Hoje, se o cara, né, o playboyzinho de Ipanema, for pego com uma quantidade tal de cocaína, ele no máximo vai ser considerado um cara doente, que precisa de ajuda. Agora, se um cara pretinho aqui da favela for pego com a mesma quantidade de cocaína, se ele não for executado pela polícia, já vai ser um grande alívio. Ele, no mínimo, vai tomar uns tapinhas na cara, né? E vai ser chamado de vagabundo, de ladrão, violento, vagabundo, por aí vai. Então, é preciso também realizar essa diferença, né? E aí, outra pergunta, né? A liderança que eu vejo, é uma pergunta mesmo para o rapaz Antônio. Eu vejo o movimento da legalização da maconha com uma liderança construída, basicamente uma liderança de classe média, branca, que mora na Zona Sul. Por quê? Né? Então, assim, é uma pergunta, não estou acusando, eu quero entender, né? E, às vezes, esse discurso de liberdade individual me cai um pouco estranho, né? Porque, como eu falei, se o cara de Ipanema ele for pego lá com a droga, o direito de liberdade individual dele vai estar resguardado pelo Estado. Vai estar resguardado, né? Já que a lei faz aquela diferenciação lá que o rapaz ele falou, né? Dependendo da localidade, você é traficante ou não. Né? Então, eu não vejo muito, quando esse movimento está se colocando, esse papel da liberdade individual, né? Eu fico um pouco assim, caramba, mas é liberdade para todo mundo, é igual? Como é que é isso? Vladimir da Rádio. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu quero deixar uma manifestação aqui, que a gente não tem um contraponto aqui na mesa. Todo mundo é a favor. Tinha que ter um contraponto para discutir, né? Eu acho que a unanimidade aqui é a favor, então é fácil a gente estar numa situação dessa. Eu quero me apresentar como consultor jurídico da ONU. Eu faço esse trabalho dentro de comunidade pacificada agora, fui contratado para fazer exatamente esse trabalho de observar as questões policiais dentro das comunidades pacificadas, principalmente na área de comunicação comunitária.
e fazer para os três, os que acharem mais capazes de responder a pergunta, todos são, vou fazer o seguinte: sabemos que para haver descriminalização das drogas ilícitas, depende de acordos e modificações de tratados internacionais. Perguntas são duas: qual a proposta para resolver esse imbróglio jurídico internacional? E segundo, que ação deverão ser feitas para ter o controle de saúde social interno após a descriminalização? Que é bom entender, eu gosto sempre de falar que existe uma diferença entre a legalização e a liberação. Não é? É bom se vocês não citaram aqui, muitas pessoas, principalmente a grande mídia, costumam tentar criar esse problema de confusão entre a legalização e a descriminalização, a legalização e a liberação. Existe uma diferença muito grande. Eu acho que até um de vocês aqui, né, doutor, você pode estar falando sobre essa questão. Muito obrigado. Então vamos lá. Encerrar. É porque também a gente tem que pegar por blocos, senão a gente esquece o que já foi falado, né? Uma coisa que teve nas três falas que eu acho importante é a crítica que você fez, e aí eu não sou advogado do cidadão, mas o fato de só estarem presentes pessoas a favor da legalização não tem nem tanto. O outro discurso vocês têm todo dia. É só ligar o Jornal Nacional, é só ligar o RJTV, por favor. Peraí. Agora você vai ter a aplicar depois. Calma, senão vai virar bate-boca. Não é bate-boca, é debate. Olha só. Vocês falaram, agora eu vou falar. Então, quem quiser a outra opinião, vamos lá, quem quiser outra opinião, não precisa se ater a esse debate de hoje, né, do cidadão, porque se vocês ligarem a televisão, e aí não é só o Jornal Nacional, não, é o Jornal da Record, o do SBT, entendeu? Porque no que diz respeito à questão das drogas, existe hoje uma unanimidade no discurso político. Pode pegar o PSDB, o PT, o PSTU, vai pegar geral, vai botar todo mundo junto, eles vão praticamente entender a mesma coisa. E isso é um dado. Então, acho que o fato de não ter ninguém defendendo a proibição é uma besteira, porque há um século nós temos organismos internacionais como a ONU, né, defendendo a proibição. Então, olha só, estamos falando de um discurso que há um século tem chegado naturalizado, né, a todos os lares, seja de fora das favelas ou de dentro das favelas, todo mundo dentro da favela tem televisão. Então é uma comunicação midiática que se faz acerca da naturalização de uma questão política. Qual é a droga que mais atinge os brasileiros hoje? Qual é a droga que mais atinge os brasileiros hoje? Qual é a droga? Álcool. E ninguém... Não, está fora desse contexto que eu estou falando. Estou falando de droga enquanto substância psicoativa relacionada lá como droga pela própria Organização Mundial da Saúde, OMS. O álcool, saiu uma matéria recentemente que é a droga, a substância que mais coloca em risco a saúde do brasileiro. Matéria de capa do Globo. Ganha da hipertensão. E não se vê discursos na mídia, né, de pânico e de terror pelo consumo dessa substância. Ninguém fala que as crianças e os adolescentes brasileiros sofrem diretamente pelo consumo dessa substância. Ninguém fica horrorizado quando passa no botequim e vê um bem chato largado no chão, sofrendo, mas se escandalizam com a Cracolândia, né? Porque aquele que está na Cracolândia está sofrendo mais do que o bem chato na porta do botequim. Isso tudo é uma construção que se faz. O álcool hoje vai patrocinar o maior evento esportivo do mundo, a Copa do Mundo. O Estatuto do Torcedor que proíbe a ingestão de álcool. E aí você foi muito a favor da legalização quando você fala das políticas de regulamentação, quando você citou a lei seca, né, da operação aí de choque de ordem, né? Essa lei seca, ela é feita dentro do marco da legalização. O álcool é uma droga legalizada. E não é só o álcool não, Rivotril, né? Farmácia chama drogaria. E eu pergunto a vocês, o que faz uma substância ser droga lícita e o que faz outras substâncias serem drogas ilícitas? O que faz o maior evento mundial do mundo ser patrocinado
né, por uma droga, patrocinado por uma droga, enquanto outras drogas, e como foi dito aqui, a maconha, que tem o maior peso, leva milhares de jovens negros e pobres para a vala, não é para a cadeia não, primeiro para a cadeia, mas para a vala também. Né? Essa é a política que nós estamos discutindo. O que nós temos que questionar é o seguinte: a proibição, isso é uma verdade, ela é uma desgraça social. Ela tem matado, o proibicionismo tem matado muito mais do que as drogas. É uma chacina, esses 1.330 mortes de 2007, né? E toda essa letalidade que acontece no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, tem uma rúbrica para legitimar ela: tráfico de drogas. O traficante hoje, a diferença dele entre o empresário qual é? A legalização. Alguém responsabiliza o presidente da Ambev, né? O presidente da Ambev, ele é responsável por toda a desgraça que o álcool provoca na saúde das pessoas? Alguém pode responsabilizar o presidente da Brahma, da Antártica, da Escola, pela desgraça que o álcool causa na vida das pessoas? Agora, em relação ao que vende a maconha, ele é responsável por qualquer problema que a maconha deve causar. Em relação a quem vende a cocaína, ele é o responsável por qualquer problema que a cocaína... Então, isso é uma construção. O que vai fazer drogas lícitas serem consideradas drogas do bem, né? Pessoas que comercializam drogas ilícitas como grandes empresários, pessoas bem-sucedidas e queridas na sociedade, é o marco da legalização. Então, quando nós falamos de legalizar maconha, legalizar cocaína, legalizar qualquer uma dessas substâncias hoje proibidas, não estamos contando novidade nenhuma, porque as drogas já estão legalizadas. Já estão. Muitas delas, mas não são vistas como drogas. Então, essa é a questão. Como que se constrói uma sociedade onde aquele que está comercializando drogas ilícitas é considerado um empresário bem-sucedido, de grande sucesso, ao marco que o que está comercializando drogas ilícitas é o demônio. Né? Sendo que essa droga, entre o passo dela ser lícita ou ilícita, depende de uma portaria do Ministério da Saúde. Porque se hoje não precisa ter uma lei para descriminalizar a maconha, não, basta que a portaria do Ministério da Saúde lá retire a maconha do rol das substâncias proibidas, avisa. Agora, como é que se constrói isso? É isso que nós estamos, nesse marco que nós estamos conversando. Então, acho que tem o fato de não ter um representante proibicionista na mesa, entendeu? Acho que é um grande passo, né? Porque nós estamos abrindo espaço para um discurso que vocês não vão ter na Veja, na revista Veja não vai sair não. Na revista Veja vai sair o mal que a maconha provoca para a saúde pública. Eu discordo muitas das coisas que foram faladas pelo Pedro, pelo Antônio, né? Acho que a maconha não é droga leve. Ser droga leve ou droga pesada não existe nenhum critério científico. A maconha nos anos 40, nos anos 50 era droga pesadíssima. O discurso que se fazia em relação à maconha nos anos 40 e 50 é o mesmo discurso que se faz no crack hoje. Tinha filmes nos Estados Unidos nos anos 50 que o cara fumava maconha e saia na rua para matar. Hoje alguém acredita que uma pessoa fume maconha e sai na rua para matar? Né? Se a gente for relacionar droga e violência, né, nós vamos primeiro entender o que gera violência. Vamos lá, o que gera violência não é a droga. Pessoas que usam êxtase e saem dançando, porque o êxtase faz alguém dançar, é o efeito do êxtase dançar em rave? Não. As pessoas que consomem aquela droga são pessoas que culturalmente frequentam esses ambientes. Quem usa crack é o efeito do crack sair para roubar? Não. Quem usa crack são pessoas que no ambiente social não têm condições de se manter e vão e partem para o roubo. Não é por causa da droga, isso é mentira. Isso é mentira. Diz assim, mulheres se prostituem para usar crack, como se fosse efeito do crack a prostituição. Por que as meninas que usam êxtase não se prostituem? Por quê? Quer dizer, quem fuma crack fica com vontade de se prostituir, e a menina que usa êxtase não tem vontade de se prostituir, tem vontade de dançar. Evidentemente que os efeitos que nós estamos falando da droga não são efeitos da droga, são efeitos das condições sociais de quem usa a droga. Então, essa percepção que vocês têm, só para tentar minha fala, notaram que não vai resolver o problema, né, da criminalização dos corpos, porque conforme foi dito, eu concordo, a criminalização da pobreza é bem anterior à questão das drogas, mas uma coisa é certa, a legalização das drogas hoje colocaria dos mais de 500 mil presos no Brasil, no mínimo, uns 250 a 300 mil para fora, para a rua. Né? Para a rua. E mais, né, evitaria esse genocídio que só é legalizado, legitimado por causa da luta pela guerra às drogas, pela identificação do voto, pela qualidade
você desmonta, né, esse inimigo, quando você diz, olha, o cara que está vendendo maconha, o cara que está vendendo cocaína, agora não é o inimigo ótimo, não é o ser do mal, ele é um comerciante igual que vende cachaça, igual que vende a cerveja, né? Ele pode ser um cara tão bem quisto como o presidente da Ambev, que é um dos homens mais ricos do Brasil, queridíssimo, né? Embora seja a droga que mais prejuízo traga para a saúde das pessoas, mas nós não vamos fazer mais essa relação. Olha só, a liberdade das pessoas, né, e o marco do Estado Democrático admite isso, nos coloca a possibilidade das pessoas optarem por fazer uso de determinada substância. Vão proibir o álcool para resolver o problema de violência doméstica? Você acha que vai resolver o problema da violência doméstica se proibir o álcool? Hoje, o maior responsável pela violência doméstica é o consumo de álcool. E aí, vão proibir o álcool? Não. Ué, não podemos, se a gente fizer hoje, a partir de 10 horas da noite, ninguém sai nas ruas, os índices de criminalidade vão cair. Vamos fazer isso? Vamos viver num estado de exceção? Vamos viver numa ditadura? É isso que vocês estão pregando? Sou contra. E vamos debater, e eu vou estar sempre do lado oposto, e espero, né, de preferência, sem estar dividindo a mesa com ninguém que esteja nesse campo, eu não quero dizer que é você não, mas qualquer pessoa que esteja no campo, que defenda, entendeu, uma ditadura como solução para qualquer coisa. Digo mais, hein? O povo gosta. O povo gosta porque não tem uma ditadura no mundo que prosperou, que se desenvolveu sem apoio popular. Nenhuma. Nem a Alemanha nazista. Tinha farto apoio popular. Então, cuidado com esse discurso que rola por aí também, que o povo está gostando de um monte de coisa, né? Que isso também é pior, é mais perigoso ainda. Se o povo está gostando da ditadura, aí que nós temos que nos preocupar. Beleza? Você como é que funciona? 3 dias atrás, o nosso amigo da Rua de Serviço morreu com overdose. E não tinha guerra, ninguém